abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 34. Eu dou graças a Deus por ter aprendido ao longo da minha vida a respeito da exposição sequencial da Escritura. E a razão, queridos, é muito simples. Eu não escolheria pregar nesse capítulo da Bíblia. Não escolheria. Se deixasse por minha conta, Mauro, o que você gostaria de pregar na Bíblia? Um dos capítulos certamente rejeitados seria esse capítulo da Escritura. Mas a Escritura nos diz que nós precisamos ensinar a igreja, o povo de Deus, todo o conselho de Deus. E se Deus fez inspirar, e se Deus fez registrar, e se Deus fez preservar esse capítulo na Escritura, é porque Ele está aqui para nós aprendermos alguma coisa. E essa é a minha oração nessa manhã. Que Deus, na sua imensa misericórdia, pela sua santa palavra, nos ensine num episódio, numa narrativa da Bíblia, que mostra a essência da perversão humana, em vários sentidos. Então nós vamos ler alguns versos do capítulo, e ao longo da exposição eu vou ler o restante do texto, e nós vamos meditar no capítulo inteiro de Gênesis 34, ok? Então leiamos a santa palavra de Deus, que nos diz assim: Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me essa jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram. Pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela e tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra.
palavra que é santa, palavra que é inspirada, palavra que é útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. E pela luz do Teu Espírito Santo, rogamos que essa palavra nessa manhã nos sirva ao Teu povo, a esse propósito, que nós saiamos daqui, ó Deus, pela Tua santa palavra, edificados no Senhor. Guarda-nos, ó Deus, ensina-nos, orienta-nos na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, para que agindo em nós, sejamos convencidos de toda a verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós estamos estudando toda a narrativa do livro de Gênesis. E nós vimos desde o comecinho que a história do homem, depois que ele se rebela contra o Criador, é uma história de muitas tragédias. Então, depois de Deus ter criado o homem de maneira, a sua imagem e semelhança, para que ele cumprisse um papel, para que ele glorificasse o nome de Deus, nós vimos que o homem rebela-se e acontece aquilo que na teologia nós chamamos de a queda. O homem afasta-se de Deus, rejeita a presença do Criador, porque no seu pecado ele rejeita o Criador. É a primeira grande tolice do homem, achar que ele pode rejeitar aquele que foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, e que isso não vai ter consequências sobre a sua vida. Até porque Deus já havia dito desde o princípio que essas consequências viriam, e que o homem formado do pó morreria, e ele então, Deus diz, depois da queda, que o homem voltaria a esse pó, ele voltaria à sua origem de morte no seu corpo, por haver pecado contra o Senhor. E então, nas mesmas páginas da Escritura, nós vemos Deus agindo com a sua graça para trazer o homem à salvação, para trazer-lhe redenção, para trazer-lhe de volta aos pés do Senhor, para que ele possa viver ao lado de Deus, para que ele possa cumprir o seu papel, para que ele tenha satisfação. O ser humano é um ser insatisfeito na sua vida, enquanto ele não encontra, enquanto ele não acha o motivo real para o qual ele foi criado, que é a adoração a Deus. E a partir daí, então, na redenção, nós caminhamos com uma perspectiva, com uma esperança de consolação, de ver todas essas coisas ditas por Deus, prometidas por Deus, anunciadas por Deus, se concluírem. E talvez fosse bacana, né, a gente achar assim na nossa mente que a Bíblia talvez tivesse só 5 capítulos. Ia ser bom. Ia ter a criação, capítulo 1 e 2. Depois a gente encontra a tragédia da queda no capítulo 3. No capítulo 3 em diante, a redenção. E no capítulo 5, quem sabe, 4 e 5, Deus já consumasse toda a história. Só que a gente viu que não é assim. A gente viu que o tempo passou e a história do povo de Deus é uma história de caminhada na qual Deus, através dos descendentes daquela linhagem, daquela semente santa que Deus prometeu no capítulo 3, Deus construiria, Deus resgataria, Deus constituiria para si um povo, uma nação, um exército de adoradores, uma família de amor. E então, à medida em que a gente vai observando a história desse chamado povo de Deus, a gente vê que eles têm inimigos, a gente vê que eles passam por divisões, a gente vê que a outra semente, que é a semente da serpente, está presente. E o coração do homem vive balançando entre a verdade e a mentira. E hoje a gente vê um mundo estranho, esquisito.
E às vezes a gente pergunta assim, nossa, por que será que o mundo está assim? E vendo os acontecimentos todos dessa semana, não só no Brasil, o escândalo que a gente viu pelos nossos juízes, mas ao redor do mundo, leis estranhas acontecendo, passando, leis que eventualmente vão permitir que o Estado tome os filhos dos seus pais, porque esses pais não estão de acordo com as ideologias de gênero correntes. Aí você se pergunta assim, mas como é que a gente chegou nesse ponto? E aí eu publiquei 2 frases dizendo, saiba como tudo isso começou. Tudo isso começou em Gênesis 3, gente. Tudo isso começou com a queda do homem. Nós somos o resultado dessa queda. Por outro lado, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o resultado dessa graça operante de Deus ao longo da história, que vai mudando a nossa história, que vai mudando o nosso caráter, que vai mudando a nossa vida, que vai nos transformando por causa da obra de Jesus Cristo. E nós estamos bem aqui no meio da história dos descendentes de Isaac. E nós já estamos estudando há alguns domingos a história de Jacó, o enganador. E essa história de Jacó é de altos e baixos. Há capítulos na história de Jacó em que a gente vê o pior Jacó de todos. Há capítulos na história em que a gente vê um Jacó sendo mudado, transformado, alterado. No capítulo 32 nós vimos isso. Deus confronta Jacó, Deus confronta o pecado de Jacó, Deus muda coisas na vida de Jacó, Deus dá um novo nome para Jacó e diz, agora você se chama Israel. Agora você é um príncipe de Deus para o serviço de Deus. Jacó finalmente ora. Aquele homem que em toda a sua história não havia saído, pelo menos no texto, nenhuma vez uma palavra de oração ao Senhor. Ele ora, ele conversa com Deus. Ele luta como um príncipe diante de Deus, sai mancando. Mas é recebido na presença do Senhor. E aí então, no capítulo passado, em Gênesis 33, nós vimos que finalmente Jacó também se reconcilia com seu irmão. Uma luta e uma guerra de décadas, agora sendo resolvida num beijo e num abraço entre irmãos. Ele reconhece que a reconciliação dele com o irmão é como se fosse ver de novo a face de Deus. E ele reconhece que aquela caminhada com o irmão não ia dar certo. E ele então resolve caminhar lado a lado, mas não face a face. E finalmente então agora Jacó deveria chegar de volta na terra prometida. E quando ele chegasse de volta na terra prometida, ele deveria então ir tomando a posse daquela terra, conforme o seu pai Jacó, seu pai Abraão já havia feito, conforme o seu pai Isaac já havia feito, e agora ele deveria continuar naquele processo de tomar a posse da terra que ele recebeu. Só que a última parte do nosso capítulo anterior, na última parte, no finzinho de Gênesis 32, a gente vê que Jacó faz uma concessão que ele não poderia ter feito. E aí a gente vê que a vida de Jacó continua de fato uma grande bagunça. Mas aqui, queridos, é que está a nossa esperança. E a primeira lição que nós temos que aprender, se você olhar para a sua volta e você olhar para a sua vida e ela tiver uma grande bagunça, saiba que Deus já consertou muita bagunça de muita gente ao longo de toda a história. E Ele é o Deus que acerta as coisas, nos aponta o caminho, nos ensina a direção, para que nós, ao invés de viver em bagunça, possamos viver vidas santas. Qual foi a concessão de Jacó? Veja bem, ele voltou de Padã Arã, que era onde ele esteve todo aquele tempo, na casa do seu sogro, casou-se com Lia, Raquel, teve as concubinas, teve aquele tanto de filhos, não é? Encontrou-se com o seu irmão, passou de volta, mas o texto diz que, voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo na cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda lá naquele lugar.
E a parte do campo onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ali levantou um altar e ele chamou Deus, o Deus de Israel. Legal, ele fez uma coisa certa, não fez? Afinal de contas, ele chega na terra, ele compra um pedaço da terra, se instala ali ao lado de Siquém, e agora então ele resolve tirar sua merecida aposentadoria. Daqui para frente eu vou descansar, era essa a ideia. Só que quando Jacó saiu da terra, pobre, sem nada, fugindo da ira do irmão que havia lhe dito haveria de matá-lo, ele teve um encontro com Deus. Está lá em Gênesis 28. E Jacó fez um voto, e o voto de Jacó é: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que durou 20 e tantos anos, e me der pão para comer e roupa que me vista, porque ele saiu só com a roupa do corpo e sem comida, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo que me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó fez um voto diante de Deus, e Deus diz a Jacó: Jacó, volte para Betel. Mas quando Jacó volta, Jacó resolve desviar de Betel e resolve ir para esse outro lugar. Jacó fez um voto diante de Deus e por alguma razão, por alguma conveniência, ele resolveu não cumprir o voto. Ele achou que talvez não fosse tão importante, ele achou que talvez Deus não desse tanta importância para as coisas que ele mesmo havia dito perante a face de Deus, para isso que ele mesmo havia declarado diante de Deus. Não, isso não é tão importante. Eu vou lá para Siquém, não é tão longe, de vez em quando eu passo lá em Betel, de vez em quando eu vou por lá. Quem sabe Deus se satisfaz com essa meia obediência que eu estou disposto a fazer. Eu acho que as coisas lá em Siquém vão ser mais tranquilas para mim. Minha aposentadoria vai ser melhor. Eu já enriqueci, já consegui o que eu queria. Talvez lá em Betel as coisas não sejam tão boas, mas lá em Siquém eu acho que vai ser legal. Jacó estava cansado de ser um viajante, então ele resolveu se estabelecer numa terra, mas não foi na terra que Deus havia dito para ele se estabelecer. Jacó queria um cantinho para chamar de seu. Mas não era o lugar que Deus tinha dito para ele. Ele queria se aposentar da sua vida de luta, aproveitar a vida. Ele queria que a sua peregrinação acabasse. Ah, queridos, nós somos Jacó, somos todos Jacó, não somos? Senhor, eu queria ter um lugar para chamar de meu aqui nessa terra. Eu queria estar tranquilo, eu queria não ter as fadigas que os homens têm, eu não queria ter as lutas que os cristãos têm. Afinal de contas, eu já estou na terra prometida mesmo. Eu já cheguei, então já estou salvo. E às vezes nós vamos tentando viver as nossas vidas, a nossa vida cristã nesse processo de concessões. Deus, eu te obedeço até aqui, mas isso tudo que o Senhor quer, não, aí não dá, Senhor. Vai ser difícil, vai ser pesado para mim, eu vou me incomodar. E nós vamos ao longo da nossa vida cristã fazendo concessões. Concessões para os nossos desejos, concessões para os nossos pecados. Nós não estamos dispostos a dar a vida, a ir até o sangue. E nossas concessões, elas nos levam
algo que o nosso texto vai nos mostrar logo a seguir, há uma acomodação. É muito interessante. Lembra-se, Jacó provavelmente teve outras filhas, mas lá atrás foi mencionado o nome só de uma, porque ela ia de novo aparecer na história, Diná. Era a única que lá atrás apareceu o nome. Agora Diná recebe um destaque nesse capítulo 34, que é um capítulo, como eu disse lá no comecinho, no culto antes. Narra um rapto, um estupro e termina com assassinato. E de repente, ora, Diná, que era filha de Lia, ela saiu para ver as filhas da terra. Vamos entender algumas coisas aqui do contexto que são importantes. Primeiro, quando Jacó, lembram-se, Jacó chegou de volta lá da terra do seu sogro, rico. E ele chegou com um acampamento grande. Lembra quantos animais ele deu de presente para Esaú? 550 animais. Você imagina que ele chegou com um bocado de gente, porque ele precisava de gente para cuidar dos animais, para cuidar da sua casa, para proteger. Ele já tinha se tornado um clã razoavelmente grande. E sempre que aqueles povos nômades chegavam de um lugar para outro, havia o quê? Tensão. Lembra? Não era igual o mundo de hoje, onde tem as relações internacionais, onde a gente tem passaporte, vai de um lugar para o outro, onde a gente tem leis estabelecidas. Não, era um sistema tribal. Duas tribos chegavam perto e eles ficavam medindo as suas forças, ficavam medindo as suas fronteiras. Jacó chega, compra um pedaço da terra onde Siquém morava, mas havia tensão. A cidade não era uma cidade desenvolvida. A ver as filhas da terra, provavelmente um povoado meio aberto, ainda em configuração. E aquelas duas famílias, aqueles dois clãs, ficam ali vivendo na sua própria tensão. Entre a chegada de Jacó e esse episódio, deve ter se passado, a gente estima, uns 10 anos. Porque quando eles cruzaram o Val do Jaboque, os meninos eram tenros ainda, eles eram novinhos. Deviam ter 7, 8 anos de idade. Agora, provavelmente, tem aí, Diná deve ter seus 15, 16 anos de idade. E ela sai para ver as filhas da terra. Isso não é comum, gente. Isso não é normal. Uma moça não sai por aí, naquele tempo, no meio de condições tribais nas quais eles viviam, para ver as outras moças da terra. Curiosidade. É aquele papo que a gente tem às vezes com os nossos filhos. Não, pai, mas todo mundo vai na balada mesmo. Todo mundo faz X, todo mundo faz Y, todo mundo faz tal coisa. Por que eu também não posso? Vocês vão ter essa conversa ainda. Vocês vão ter essa conversa ainda. Todos fazem, todos os outros fazem. E aí então, Diná, que é mencionada aqui, ela exerce um papel nessa senha. Veja que o texto diz que ela é filha de Lia, especificamente. Então parece que Jacó não se importava muito com a menina. Ela sai. Um ato imprudente, não cuidado pelos seus pais, não olhada da maneira como deveria, vai para um acampamento rural ou sai de um acampamento rural para entrar numa cidade estranha sem companhia. Lembra? Já houve episódios que a gente leu, por exemplo, o episódio de Rebeca estava no poço, lembra? Não pensem que elas iam só. Elas lideravam um grupo. Não era assim naquele tempo. Não tinha guarda civil, nem polícia, nem nada para proteger ninguém. E o que o texto está nos indicando aqui, é que Jacó, na verdade, não estava nem aí. Que ele não estava cuidando da sua família.
que ele era de fato um homem ausente e que ela percebeu que havia entre o pai dela e aqueles homens daquele povo uma amizade. Ó, se meu pai pode ser amigo deles, eu também posso. Deixa eu ver o que essas moças lá fazem. E ela sai para ver as filhas da terra. Falta de cuidado de um pai. E aí um dos filhos do amigo, Amor, Siquém, viu. E a expressão no texto original é muito forte, é muito violenta. Tomou, possuiu, humilhou, violentou a moça. Curiosa pelo estilo de vida das mulheres de Canaã, a moça cai numa armadilha. E lembra, as mulheres de Canaã, elas deviam causar medo no povo de Deus. Tanto é que Abraão diz, Deus me livre do meu filho casar com uma mulher dessas. A mesma coisa disse Isaac. Isaac e Rebeca, vai na casa do meu irmão, porque aqui não dá. Não dá certo. E aquele jovem, filho do amigo do pai, viu, agarrou a moça e estuprou a moça. A mesma expressão que aparece aqui é a expressão que aparece lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. O mesmo tipo de ato violento foi cometido. Fazer violência, raptar uma mulher. Mas o texto é bem interessante porque e nos dá uma perplexidade, porque o verso 3 coloca um oposto, né? Ele diz assim, mas ele gostou da moça, se apegou a ela, ele amou a jovem, ele falou ao coração da jovem, a ponto desse jovem filho de Amor, Siquém, dizer, pai, compra essa moça para mim, porque era assim que funcionava. É isso que ele está dizendo aqui no verso 4. Mas o meu ponto principal aqui é deixar claro que as motivações são carnais, tanto a primeira de violência, quanto a segunda. Ele amou a jovem aqui, não é aquele amor profundo do coração. Ele gostou da moça. Falei, foi bom. Pai, compra ela para mim. Só que, lembra que eu falei que havia o quê? Uma tensão. Agora, uma moça da tribo de Jacó foi roubada, raptada, por alguém da outra tribo. O que acontece? O que cresce? Tensão. Possível briga. Possível guerra. Indignação deveria ser a palavra. Mas o que a gente vê na sequência do texto? Quando Jacó soube que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com gado, e o que Jacó fez? Ele agiu como Jacó de novo. Calou-se, ele perdeu a capacidade até de indignar-se com o ato terrível que foi cometido contra a sua própria filha. Talvez, e a gente já viu esse desprezo lá atrás, ele pensou assim, é filha de Lia mesmo. Se fosse de Raquel, talvez eu tivesse mais indignado. Mas é a filha de Lia mesmo. Deixa os meninos chegar, eles são os irmãos mais velhos, eles resolvem o problema. Jacó não foi capaz sequer de indignar-se. O texto não fala o que Diná pensa. A moça que foi raptada, a moça que foi estuprada, e que foi mantida lá naquele lugar. Jacó foi novamente passivo, falhou em agir de maneira decisiva em resposta àquilo, e disse, vou esperar os meninos voltarem. Mas o fato é que ele sabia de tudo o que havia acontecido. Ele sabia que a sua filha tinha sido violentada, que ela havia sido violada, que ela havia sido desonrada. Mas aquele homem esperou, calado,
até os filhos voltarem. E aqui fica uma segunda lição importante, irmãos. A gente vive num mundo tão estranho, num mundo tão podre, que nós temos perdido a capacidade de nos indignar com a maldade humana, até dentro de casa. Até dentro de casa. Omissão absoluta. Calou-se. Se eu levantar o assunto agora, vai virar briga e eu quero a minha paz. Se eu levantar o assunto agora, eu quero tranquilidade, eu vou arrumar guerra. Então é melhor deixar debaixo do pano mesmo. Só que os filhos voltam do campo, estavam cuidando dos animais. E lembre-se, Diná tinha 2 irmãos que foram aqueles que cresceram na tenda com a mãe. Que eram quem? Levi e Simeão. Eles voltam, ouvem o que acontece, eles ficam indignados, eles se iram, porque se quem pratica uma loucura, um ato louco em Israel, havendo violentado a filha de Jacó. E o texto faz o julgamento, isso não se faz. Mas será que o pai não sabia que isso não se faz? Os irmãos tinham só eles que saber que isso não se faz? Uma loucura em Israel. Essa expressão vai tornar-se uma expressão chave para algumas situações que vão acontecer no futuro do povo de Israel. Aliás, o autor do texto, ele importa essa expressão lá de trás e joga aqui dentro do nosso texto. Loucura em Israel. Isso, queridos, é o que a gente vê hoje. Loucura em Israel. Isso é o que a gente vê hoje na igreja de Jesus Cristo. Loucura em Israel. As pessoas sem a capacidade de indignação com a mentira, sem a capacidade de indignação com a violência, simplesmente contemplam e alguns até aplaudem. Cuidado, queridos. Cuidado. Eu não quero fazer do meu discurso aqui um discurso político, ideológico, partidário. Mas cuidado. Porque tem muita gente aí hoje apostando a sua esperança, ou melhor, apostando a sua ilusão em violência. Em gente que promove violência. Não, se a gente pegar esse fulano ou esse cicrano e ele promover com força, nós vamos ter uma nação boa, nós vamos ter um Brasil legal. Cuidado! Cuidado! Porque você pode também estar cometendo loucura em Israel. Ultraje moral vil. E a gente sabe que quando essas coisas acontecem, quando há loucura no meio do povo, no meio da nação, ela precisa ser sim punida, ela precisa ser punida, mas ela precisa primeiro ser julgada. E o que a gente vê se levantar não só no Brasil, mas em todos os lugares, e hoje isso se tornou comum nas mídias sociais, é você ver se levantarem os justiceiros. E ultimamente tem aparecido aí no meu perfil de Facebook direto esses filmes de justiceiros. Gente batendo nos outros, gente espancando os outros, gente punindo os outros, fora da lei. E a gente fica lá sem a capacidade de se indignar, aplaudindo. É isso mesmo. Nós também cometemos loucura em Israel, queridos. Nós temos que manter a nossa capacidade de nos indignar e ainda assim manter a nossa capacidade de fazer o que é certo, de fazer o que é verdadeiro. Porque senão aquilo que deveria ser a nossa esperança torna-se a nossa ilusão. E ilusão é diferente de esperança. A esperança, ela sempre se apega à verdade, ela sempre se apega àquilo que Deus disse, ela sempre se apega à palavra de Deus. A ilusão não. A ilusão, ela confia nos próprios homens. A ilusão confia no próprio coração. A ilusão confia na minha própria força. Então lembrem-se disso. Se por um lado
nós não podemos nos omitir. Por outro lado, nós temos que manter a nossa capacidade de nos indignar, mas ainda há uma terceira coisa. Nós temos que ter a nossa capacidade de nos irar, mas com ira santa. Os irmãos se iraram e a gente vai ver que a ira deles foi a pior espécie e sorte de ira possível. E a Escritura é muito clara em dizer que nós devemos nos irar e não pecar. Como é que alguém pode se irar e não pecar? Primeiro, quando a ira é provocada por uma indignação pela verdade e não por coisas falsas. Segundo, quando nós nos iramos, mas ainda continuamos apegados à verdade de Deus. Lembrando que o vingador é o Senhor e que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Ok? Então, assim se desenrolou a história. Imagina então, 2 tribos, uma tensão entre aqueles 2 grupos, um caso de rapto e estupro, e agora o menino de lá dizendo, não, eu até posso casar com essa moça, gostei dela, foi bom. Então ele propõe ao pai que compre a moça. O pai vem falar com o pai da moça estuprada. O cara sabe que aquilo era loucura. Olha só como a perversidade do conceito. Disse-lhes amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada da vossa filha. Eu acho que eles deviam casar, ela podia entrar lá pro harém dele. Eu não sei o que Diná estava pensando. O texto nunca me diz. Mas, para evitar uma guerra maior, ele faz essa proposta. Vamos virar parente. Vamos casar entre nós. Isso vai facilitar, a gente é parente, a gente não precisa ficar disputando terra, vocês habitam com a gente, a terra está ao dispor. Ele sabe que era um problema sério que tinha acontecido. Olha só o que o texto diz. O próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós. Lembra quem usou essa expressão antes? Um capítulo antes. Jacó chegou diante de Esaú e usa a mesma expressão. Meu irmão, eu pequei contra você, eu fiz o que era errado, eu roubei suas coisas, eu te enganei. Ache eu mercê. O ímpio aqui chega e diz assim, ache eu mercê. Imagina o coração de Jacó, talvez as palavras ecoassem lá de 10 anos atrás. Meu irmão me perdoou. Será que eu devo perdoar esse cara? Mas ele sabia que ele tinha errado, porque ele diz assim, olha, o dote de casamento custa X, mas por causa da situação incômoda, é o seguinte, você pode multiplicar isso aí por quanto você quiser. Eu quero fazer, e essa situação foi o que Jacó fez também com Esaú, lembram-se? Ele falou assim, o irmão chegou para ele e falou assim, que tanto de bicho é esse que você mandou? É um presente, eu quero achar mercê. Ele diz, multiplica isso. Eu só peço o seguinte, eu não quero meu filho chateado dentro de casa, então deixa eu comprar essa moça, essa sua filha. E eu fico pensando aqui, queridos, numa grande oportunidade. Talvez fosse a grande hora de Jacó chegar diante de Amor e Siquém, chamá-los para uma conversa séria de homem para homem e apresentar para aqueles 2 a graça do Evangelho de Cristo. Olha, eu tenho um Deus que é Senhor, soberano, poderoso, Criador de todas as terras, de todas as coisas. E esse Deus é até capaz de me fazer perdoar vocês. Que oportunidade de, quem sabe, apresentar a aliança de Deus diante daqueles olhos e daqueles corações. De dizer, nós somos um povo de um Deus que não se mistura com os deuses de vocês. Nós somos os filhos do Deus verdadeiro. Mas o desenvolvimento dessa história não podia ser pior. Não podia ser pior.
e a gente já leu esses versos, nós vemos aqui uma situação clara em que as coisas mais santas da nossa vida, da vida do povo de Deus, foram usadas para a perversidade. Primeiro o pai se omite. E olha só, quando o homem chega para falar com o pai, quem é que se adianta? Os filhos. É uma inversão de papéis. Os filhos chegam e dizem a Siquém, e o que eles dizem é verdade. Verso 14, não podemos fazer isso. Dar a nossa irmã um homem incircunciso, isso seria uma vergonha, seria uma ignomínia. Nós somos descendentes de Abraão, e lá atrás, Deus disse para Abraão que nós deveríamos circuncidar, e para alguém ser povo dele tem que se circuncidar. Então nós não vamos dar as nossas filhas para as vossas até que vocês realizem um ritual. Eles não apresentam a aliança, eles não apresentam o Deus da aliança, mas eles pegam um sacramento, um sinal da aliança e vendem aquilo como um produto. Como um produto. Uma vez eu levei um grupo para Israel, e tinha gente de diferentes origens, e eu, antes de levar o pessoal para Israel, já tinha dito para o pessoal, gente, não vem com coisa mística para o meu lado. Porque o povo vai para Israel, aí eles querem fazer coisas as mais diversas. Uma delas é o famoso batismo no Rio Jordão. O cara já foi para a igreja, já foi batizado, já foi isso. Então eu já dizia, olha, não batizo no Rio Jordão. E tinha um rapaz lá que não era crente, mas ele vinha de uma outra religião, e eu já tinha avisado. E ele, ao longo da viagem, ele dizia assim, pastor, eu queria tanto batizar, e eu dizia para ele, Paulo, não faço isso, Paulo. Até no dia que a gente foi visitar o Rio Jordão. E aí a gente chegou na beira do Rio Jordão, tem um lugar legal lá, bacana, não sei o que e tal. Ele, pois é, pastor, eu queria tanto. E eu virei para ele e falei assim, rapaz, eu falei que eu não faço por menos de $1.000, né? Aí ele, ô pastor, né? Obviamente foi uma brincadeira, até porque ele não tinha $1.000, mas às vezes a gente faz isso, queridos. A gente começa a vender as coisas santas de Deus diante dos homens. A gente começa a vender a nossa religião ao invés de pregar o evangelho. Faça esse ritual e você vai se dar bem. Faça X, faça Y, repita tantas vezes e você vai ser bem sucedido. Esses homens, ao invés de apresentar a graça do evangelho, usam das coisas santas de Deus e até mesmo de um sacrifício com dolo, porque a intenção deles era pior. E o que esses jovens fazem nos lembra, ou vai nos lembrar, o que aconteceu lá atrás na própria Escritura, no capítulo 4 de Gênesis. Como veremos aqui. Continuando a leitura do texto. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho, os líderes. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai, o estuprador. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos, eles já estão vivendo aí há 10 anos. São pacíficos conosco. Portanto, habitem a terra e negociem nela. Basta dessa tensão. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulher as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais serão nossos. Concitamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Religião e negócio.
Por que não? Quem vai sair perdendo? Se a gente vender, não é por uma boa causa. Imagina se eu tivesse batizado o cara lá no Rio Jordão por $1.000 e desse como oferta para os missionários. Não seria uma coisa abençoada? Quem saía perdendo nisso? Ninguém. Ele queria, ele recebeu a mercadoria. E os missionários foram abençoados. Nossa mente pragmática age dessa maneira muitas vezes, queridos. Isso aqui não é um ponto de venda. Isso aqui é um encontro da graça. Esse é o povo de Deus. Aqui nós praticamos as coisas santas de Deus. Nós temos irmãos que já entraram aqui para estar conosco como membros, alguns foram recebidos de maneira direta porque já haviam sido batizados, outros foram batizados aqui, outros ainda serão batizados aqui. Nós praticamos o sacramento do Senhor. Mas nunca, sob hipótese alguma, qualquer, podemos usar de qualquer comércio nessas coisas que são de Deus. Porque são coisas de Deus. Aqui pareceu um negócio legal para todo mundo. A gente une as duas grandes famílias, termina a atenção, a gente compartilha do nosso gado, compartilha dos nossos produtos, os nossos filhos se casam com eles se casam. Gente, tudo que Deus havia dito até agora na história era que Ele queria manter para si um povo puro, uma nação exclusiva dEle, de uma linhagem exclusiva dEle. Tanto é que os pais nunca aceitaram isso. Mas aqui nós encontramos um Jacó titubeante. Sabe por quê? Porque na narrativa todinha, ele não se manifesta. Chegou a minha aposentadoria. Chegou a hora, essas tensõezinhas vão acabar. E eu vou viver tranquilaço. Chega de ser peregrino. Agora essa terra de Siquém também é minha. E nós vamos viver bem. E eu vou morrer nos meus últimos dias tranquilo. O que os irmãos fazem? Ao terceiro dia, quando os homens se sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, que eram os irmãos de sangue de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Que horror, queridos. Primeiro, uma nota técnica. As crianças em Israel elas eram circuncidadas ao 8º dia. E há alguns estudos que dizem que a circuncisão praticada nesse dia é muito positiva no sentido de que é provavelmente a hora na vida de um ser humano em que as suas condições imunológicas estão no seu ápice, no topo, ao 8º dia. Deus estabelece a circuncisão no 8º dia. Ora, é uma cirurgia. Uma cirurgia traz seus efeitos, traz as suas infecções, traz os seus problemas, mas as crianças em Israel eram assim circuncidadas e interessantemente os resultados médicos são muito bons, porque entre as mulheres judias, dizem algumas pesquisas, é onde há o menor índice de câncer de colo de útero, por causa da higiene dos homens, por causa da circuncisão. E assim eles cresciam dessa maneira. Só que aqui nós estamos falando já de homens.
E eles vão passar pela circuncisão. E não é brincadeira, não. Terceiro dia, muita dor. As infecções chegam. Não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, não tinha nada. Na verdade, provavelmente alguns passariam por isso e morreriam no processo. Vários. Eles usam de um símbolo religioso que Deus havia separado e santificado para o povo de Israel naquela situação. E olha só o que eles fazem. A gente não sabe exatamente. Simeão e Levi devem ter aí seus 20 anos, 21 anos. Talvez Levi tivesse 15, 16 anos. Se só os dois saíram, ou se eles levaram outros para conduzir a matança, o texto não informa. Mas o fato é que eles foram lá e mataram todo mundo. Não diz se os irmãos participaram dessa primeira fase, mas olha só, eles participaram da outra. Sobrevieram os filhos de Jacó, agora é a turma toda. E saquearam a cidade. Mas nós temos uma razão para isso. Nossa irmã, até lá ela não era irmã de todos, era só dos dois, mas agora é irmã de todo mundo. Na hora de roubar, ela passa, somos todos Jacó. Somos todos Diná. E eles entram na cidade, não só matam, mas levam os despojos, os rebanhos, os bois, o que tinha no campo, o que tinha na cidade, os meninos, as mulheres se tornaram escravos e roubaram tudo o que havia. E o pai Jacozão, assistindo. Só que agora, ele fica indignado. Finalmente na história, a indignação de Jacó. A indignação errada, queridos. Então disse Jacó, Simeão e Levi: puxa vida, eu queria aposentadoria, eu queria a minha paz, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, eles vão se reunir contra mim e eu serei destruído, eu e a minha casa. Está aí um Jacó indignado. Porque agora ele está debaixo de ameaça. Porque a paz merecida que ele achava que devia ter, porque a peregrinação que ele queria ter encerrado, não acabou. Ele fala, agora esse pessoal vai vir contra mim. Eu já tinha essa tensão com esses dois. Vocês mataram todo mundo, agora a gente que era conhecido como gente pacífica, lembra o que Amor falou? Disse quem? Não, eles são pacíficos. Agora a gente não é mais pacífico. Agora a gente virou gente de guerra. Agora esse pessoal vai se reunir contra a gente. Lembra da história lá dos 14 reis que se reuniram contra Abraão? Agora vão se reunir 15 contra mim. Eu estou lascado. A preocupação de Jacó era com ele mesmo sempre. Sempre. Vocês me trouxeram problemas. E tudo aqui no discurso de Jacó é baseado, é fundamentado, é centrado na primeira pessoa do singular. Tudo. Tudo é eu. Quando você lê isso no original, então, é impressionante. Vocês me afligiram, me fizeram entre os cananeus e fariseus, sendo nós vão se reunir contra mim, e eu, você, e eu, e a minha casa, e eu, e eu, e eu. A preocupação de Jacó era com ele mesmo. Ele podia ter virado para os filhos e dito assim, meus filhos, isso não se faz. Meus filhos, nós não fomos chamados para o assassinato. Meus filhos, nós não fomos chamados para a vingança. E a gente chega no fim da história pensando, o que a gente faz de um Jacó, gente? Fala sério. O que é que a gente faz de um Jacó? Altos e baixos. Num minuto ele é Israel,
No outro, ele é um omisso, observador, sem capacidade de indignação, observando as porcarias na sua própria família, sem fazer nada. Geralmente a gente olha para a situação e fala assim, não, gente, mas são as circunstâncias. A gente vive fazendo isso, né? Olha, essa pessoa foi levada a isso. São as nossas condições sociais, econômicas. Nós fazemos de todas as pessoas à nossa volta vítimas. Vítimas. Mas há algo aqui, queridos, que nós não podemos perder de perspectiva. Esse homem continua a ser Israel. E isso nos fala mais uma vez da graça incansável de Deus. E o que Deus está fazendo aqui com Jacó é destruir uma ilusão para dar para ele uma verdadeira esperança. É isso que Deus está fazendo aqui. Jacó estava iludido com a terrinha dele. Jacó estava iludido com a falsa paz que ele achou que tinha conquistado. Jacó estava iludido com as coisas que ele achava já ter obtido e que não poderiam lhe ser tomadas. Deus lhe tira a ilusão para lhe dar esperança. Jacó tinha que levantar e sair mancando de novo. E quando a gente lê o primeiro verso do próximo capítulo, a gente entende o que é graça de fato. Se fosse o Mauro no lugar de Deus lá, eu ia olhar para esse Jacó e falar, ó, cara, é o seguinte, você não tem jeito, você é Jacó mesmo. Eu não consigo dar jeito em você. Vai se virar. Mas o texto no capítulo 35 diz assim, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, vai para onde eu te mandei desde o começo, vai lá e faz o altar que eu disse para você fazer. Porque foi isso que eu te chamei desde o começo, faz a minha vontade. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus tira as ilusões nossas para nos dar esperança verdadeira. Esse Jacó com todos esses pecados, ele vai ser ainda encontrado por Deus para ser mais uma vez e de novo abençoado pelo Senhor. E aqui vem a minha pergunta, querido. O que você está, qual é o terreninho de ilusão que você está mantendo aí na sua vida? Que te rouba a esperança verdadeira. Às vezes nas coisas mais bobas e simples, né? Diz que a moça era louca para casar. E alguém disse, ó, Jesus está voltando. E a oração dela era, Senhor, não antes de eu casar. Não antes de eu casar, Senhor. Qual é a ilusão que você está guardando? Que te rouba a esperança da volta de Cristo? O que Deus tem te desafiado a fazer, meu irmão, minha irmã querida? Na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola. Que você tem que fazer, mas que você está deixando de lado. Eu vou esperar mais um pouquinho.
e que te rouba a esperança. Eu acredito que essa é a mensagem maior do nosso texto. Mas tem várias outras embutidas. Certamente o povo de Israel, ao ler essa história no passado, viu o que Jacó fez e viu que Jacó não cumpriu os seus votos. E a Escritura é muito clara em dizer, é melhor que não votes, do que votes e não cumpras. Eu não estou falando de eleição. Eu estou falando dos nossos votos diante de Deus. Eu estou aqui, agora você que não é membro da igreja, e você que vai vir a ser membro da igreja, você que é nosso visitante e está aqui hoje, você pode fechar os ouvidos agora e não me ouvir, por alguns segundos. O resto eu vou te perturbar. Ao entrar para essa igreja, você fez um voto diante de Deus. E você fez um voto diante dessa comunidade. E vocês estavam aqui presentes naquela ocasião, assim como eu, assim como o pastor Jonatas. Na qual vocês fizeram o voto de sustentar essa igreja. E eu lembro das ênfases que eu sempre dou diante de vocês. De sustentar essa igreja com as suas orações. De sustentar essa igreja com a sua, quem lembra? Presença. Eu não tenho como pastoreá-lo se você não vem ser pastoreado. E com os seus dízimos e ofertas. Aí pegou pesado, hein, pastor? Aí não. Mas você fez esse voto, sim. Aliás, nós estamos trabalhando para que esses votos, e vai ser logo, para que eles sejam por escrito. Porque, sabe por quê? Porque uma das razões uma das coisas que o pecado faz conosco, ele nos faz esquecer rápido das coisas. Falta de memória é fruto da queda. E nós vamos pedir a toda a igreja que assine um pacto, uma aliança de membresia da igreja. Porque aí você leva uma cópia para sua casa. E você pode ler, e volta e meia aqui no culto a gente vai ler juntos. Para lembrar todo mundo aquilo que nós fizemos como votos. O problema de Jacó, sabe qual foi? Ele achou que ele podia adorar a Deus do jeito que ele achava. Deus falou, volta para Betel. Ele falou assim, vou lá para Sucote, de vez em quando eu passo lá. Pastor, quebra a minha aí. Aquelas brincadeiras que eu fazia lá no começo, gente, continuam valendo. 3 ausências, tronco. É meu papel ir atrás de você. Não está aqui no domingo? Esteja adorando ao Senhor. Não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Ainda mais que a gente sabe que o dia se aproxima. Terceira coisa, queridos. Indignação. Parece que nós vivemos num mundo em que nós perdemos a capacidade de nos indignar a ponto de não enxergarmos o mal. A gente vê e a gente passa ao lado e a gente diz assim, não é meu problema. Às vezes isso é externo, mas muitas vezes, queridos, isso é interno. Eu vejo o meu irmão sofrer, eu vejo o meu irmão padecer, eu vejo o meu irmão cair em pecado, eu cruzo os braços, olho de lado e passo e digo, não é meu problema, isso é uma mentira de Satanás na sua vida, se você o faz. É seu problema, sim.
Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E se nós não pudermos ser responsáveis uns pelos outros, não há na terra quem possa ser. A Escritura diz que nós somos família de Deus. E eu não quero ter uma família igual a de Jacó. Precisamos sim ter a capacidade de indignação moral. Quarto, nem toda situação moral tem solução imediata. Pergunta assim, pastor, o que o senhor faria? Sabe qual é a minha resposta? Não sei. Esse texto deixa os comentaristas ao longo dos séculos perplexos. Veja só a situação. De um lado, a omissão, e no outro extremo, a chacina. Nenhuma das duas coisas serve, irmãos. O texto não está aí para dizer assim, ó, o modelo para você está estabelecido, viu? Vai tu e faz o mesmo. E quando nós não temos soluções, nós precisamos aprender que só há uma maneira de lidar corretamente com o pecado. E essa maneira correta é a rude cruz do Deus soberano. É entender que Deus condenou na cruz todos esses pecados. E que em Cristo Jesus, no sangue vertido do meu Salvador, há solução para Jacó, há remissão para Diná, e existe evangelho para Hamor e Siquém. Porque existe perdão de Cristo. Essa é a mensagem da Escritura Santa. E essa mensagem precisa ser pregada por todo mundo, porque todo mundo pertence ao Senhor. Todo mundo pertence a Ele. E o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura, na verdadeira esperança, na qual nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus.